Bom dia, bom domingo para você. Deus abençoe sua vida. Estou aqui para falar sobre mais uma reflexão a respeito da palavra. E hoje eu quero falar sobre por que crer em Jesus, né? Essa é a coisa mais importante para nós que somos cristãos, é a gente saber por que a gente tem fé em Jesus e também a gente poder defender a nossa fé, né? Falar a respeito de por que a palavra de Deus é confiável, porque é confiável, porque é plausível crer nas coisas que estão escritas na Bíblia, né? Que Jesus mesmo disse que era a palavra de Deus. Então tem inúmeros motivos, né? Tem inúmeras profecias. No Antigo Testamento são 700 profecias a respeito de Jesus que se cumpriram ao longo desde o nascimento dele, aonde ele deveria nascer, como ele deveria viver a vida dele e como ele deveria morrer e as coisas que aconteceriam. Então, são muitas profecias a respeito de Jesus, mas a gente pode ter confiança principalmente no testemunho que Jesus mesmo deu, né? As profecias que ele mesmo fez a respeito dos últimos dias, a respeito das coisas que haveriam de acontecer. Então, por isso que a nossa confiança não está firmada só em sentimento, né? Nossa confiança está firmada em fatos, né? Em coisas observáveis. Então eu vou trabalhar aqui com dois textos, né? Primeiro de Mateus 10 e depois de Mateus capítulo 24. Então vamos ver aqui o que Jesus fala para os seus discípulos. Aqui Mateus capítulo 10, versículo 17. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, aí nós já podemos ver que muita coisa do que Jesus falou já se cumpriu e continua se cumprindo, né? Pais contra os filhos, filhos contra os pais, por amor do nome de Jesus. E pessoas que são enviadas aos tribunais e às sinagogas, desde que Jesus morreu, servindo de testemunha a respeito de Jesus, né? Então agora eu tenho mais o texto de Mateus capítulo 24. E é no versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E aí tem mais um trecho aqui no versículo 21.
Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Então, são essas as coisas que Jesus falou a respeito dos últimos dias, e nós cristãos nós temos o que significa últimos dias, né, para começo de conversa. Últimos dias se dá desde que Jesus morreu e ressuscitou até, né, quando ele voltou para o céu, né, que Jesus voltou para o céu para morar com o Pai, até a segunda vida dele. Então nós já estamos vivendo os últimos dias desde que Jesus voltou para o céu, e os últimos dias vão acontecer até a segunda vinda dele. Então, por que é confiável crer em Jesus? Porque nós estamos vendo todas essas coisas que ele disse acontecerem. E nós temos que levar em conta que Jesus era um homem comum, assim, para as pessoas daquela época, né? Para as pessoas daquela época, Jesus era apenas um carpinteiro, um homem comum nascido em Belém, da Judéia, né? E ele estava falando coisas assim que eram grandiosas demais para uma pessoa comum falar, porque ele disse que muitos apareceriam em nome dele dizendo que eram o Cristo. Muitos apareceriam, as pessoas seriam entregues à morte por causa do nome dele. Então, quem que era Jesus para dizer isso, né? Então, só existe só existem duas possibilidades, né? Ou Jesus era maluco, né? Megalomaníaco, né? Ele tinha mania de grandeza. Ele falava coisas a respeito de si mesmo que era uma pessoa assim que com um ego super inflado. Ou Jesus era Deus, né? Porque ele não tinha como prever, se ele não fosse quem ele disse que era, ele não tinha como prever todas essas coisas que estão acontecendo. Então ele disse que haveriam terremotos, haveriam fomes, nação se levantaria contra nação por causa do nome dele. E as pessoas, os cristãos, seriam odiados de todas as nações por causa do nome dele. Apareceriam falsos profetas e enganariam a muitos. E principalmente essa palavra que Jesus diz aqui no versículo 14, ó, do capítulo 24. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, assim, é maravilhoso, né? E ao mesmo tempo é de assustar que Jesus já estava prevendo que essa palavra que eu tô dando aqui para vocês, assim como as palavras que são dadas por inúmeros pastores e mestres, até os dias, desde que ele morreu e até os dias de hoje, é pregado o evangelho de Jesus. O evangelho significa boas novas, né? As boas novas que ele morreu para pagar pelos nossos pecados e que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, como é que Jesus podia prever tudo isso? Como que na nossa concepção, né, que é limitada, só se Jesus fosse Deus mesmo, para ele poder prever que todas essas coisas haveriam de acontecer nos últimos dias, entende? Não tem outra possibilidade. A única possibilidade é que ele fosse maluco e tivesse mania de grandeza. Só que essas coisas a gente vê que elas são comprováveis ao longo da história. Realmente, desde que Jesus morreu, nunca parou de haver guerras por causa do nome dele. Nunca parou de se levantar o pai contra filho, filho contra pai, mãe contra sogra, contra nora. Nunca parou de um familiar se levantar contra o outro por causa do nome de Jesus. Nunca pararam de serem entregues pessoas aos tribunais e sinagogas, irem para a prisão e morrerem mortes terríveis por causa do nome de Jesus, desde aquela época e até os dias de hoje. Então é por isso que é confiável crer no que Jesus disse, porque a nossa fé,
ela não vem apenas do sentimento que a gente tem. A gente não tem uma certeza apenas dentro do nosso coração. E é claro que isso é muito importante o testemunho que a gente tem interno, que Jesus é quem ele diz que é. Mas mais importante ainda para nós podermos defender a nossa fé e para levarmos outras pessoas a crerem também, é mostrar que as coisas que Jesus disse, a gente consegue observar ao longo da história e a gente consegue observar até o dia de hoje essas coisas acontecendo. Então, essa é uma das palavras mais importantes que eu já falei aqui a respeito de por que é confiável, porque é digno de crédito aquilo que Jesus disse, porque é aceitável crer que Jesus é Deus, é quem ele disse que é. Então, Deus abençoe seu domingo, tenha um ótimo final de semana e até a próxima.